Nosso Deus, obrigado por nos permitir chegar até aqui. Como diz as Escrituras, até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia. Até aqui nos ajudou o Senhor. Que nesta Santa Ceia o Senhor visite essa casa, que o Senhor visite os corações dos familiares dessas pessoas, libertando-os de toda ação do inferno, de toda ação maligna, dos vícios, dos pecados, das coisas contrárias ao Evangelho. Jesus, liberta essa família, porque está escrito: eu e a minha casa. Liberta essa família, porque está escrito que se eu creio em Ti, vai ser salvo não só eu, não somente eu, mas a minha casa também. Então manifesta-te com Teu poder na vida de todos, e ao comer o pão, símbolo do corpo, beber o cálice, símbolo do sangue, essa pessoa possa, Pai, clamar a Ti e ver a sua família sendo alcançada. Mas queremos também a Tua vida. Oh, aleluia! Queremos ver a nossa família sendo vivificada. Queremos a Sua vida em nossa vida. Manifesta-te com o Teu poder e derrama sobre nós hoje a água da vida, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém, e pode aplaudir o Senhor bem forte. Glória a Deus. Bom dia, irmãos. Amém. Pode sentar. Obrigado, os irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Hoje a gente marcou esse propósito. Vou entregar essa água. Vamos começar a entregar essa água nesse culto. Mas antes eu queria meditar com você no nosso propósito de Jesus entrando na nossa casa, né? Hoje nós vamos falar de Jesus entrando na casa do Jairo. E ali ele levou vida, tá bom? Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. Versículo, vamos ler o 38, hein? 38, 39, 40. Eu acho que aí já dá para dar um entendimento já. Aqui tem todo aquele caso da mulher samaritana. A gente está fazendo um propósito na sexta-feira, de chegar ao pé da cruz e tocar também na orla das vestes. E alguém chega para o Jairo, porque Jesus parou para falar com a mulher e a mulher foi curada. Alguém chega para o Jairo e fala: ó, não adianta incomodar mais o mestre, sua filha já morreu. E é quando Jesus fala aquela frase: não temas, crê somente. E o Jairo fica quietinho, crê, vai com Jesus. Na casa do Jairo, então, o milagre acontece. Jesus visitou a casa do Jairo e deu vida. 38 diz: e, tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço, e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Deixa eu te falar uma coisa antes de eu ir para o versículo 40. Nem todos vão entender a ação de Deus na sua vida, tá? Isso não é para criar em você nenhum tipo de chateação, de aborrecimento. Não é para você ficar agora chateado com alguém. Nem todos compreendem a ação de Deus na nossa vida. Nem todos entendem o que Jesus vai fazer, ou quer fazer, ou o que Ele disse que vai fazer. Porque até então a criança estava morta, para todo mundo a criança estava morta, e até então ela estava deitada e ainda morta, a condição dela era essa. Mas Jesus, ele fala que ela não estava morta, estava dormindo pela fé, lógico, porque ela estava morta. Ela ainda está deitada. Então a reação dessa multidão que estava nessa casa chorando, alvoroçada com a morte da menina, a reação é uma reação que a gente não espera. Porque quando você vai falar com uma pessoa de algo que aconteceu na sua vida, dar um testemunho, por exemplo, você não espera que a pessoa fique rindo, espera.
Você vai falar lá que, poxa, Deus operou na minha vida e de uma tal maneira que eu prosperei, e o pessoal começa a rir. Você está ficando doido, levando Jesus para pastor, e vem com essa história que prosperou. Pois é, mas prosperou. E a pessoa zomba de você e até começa a te chamar meio de doido, de doida, né? Quer dizer, você fala assim, não, eu estava com uma dor e fui curado lá com a oração. E o diabo o pastor está sugestionando, está usando de psicologia para curar você, sugestionando na sua mente, e você está acreditando nessas coisas, e aí ri de você, zomba da sua fé. Isso acontece até dentro da nossa família, irmãos. São pessoas que ainda não compreendem que Jesus está vivo e que está operando em nosso meio, e da mesma forma que operava no passado, e deu a gente, a igreja, a autoridade, não a gente pastores, deu a igreja, a todo aquele que crê, a autoridade para no nome dele fazer o que ele fazia. Isso tudo são palavras dele, não são palavras minhas. Entende? Então não fique chateado, não suje o seu coração, não fique aborrecido, entenda o outro lado. Assim, se a pessoa não teve contato com Deus igual você teve, para ela é difícil mesmo, irmão. Como é que ela consegue entender que você largou o cigarro da noite para o dia depois de 40 anos? Como é que ela consegue entender que você largou as drogas da noite para o dia depois de 20 anos? Como é que ela consegue entender que você largou a prostituição e restaurou sua família em poucos meses? Quer dizer, ela conheceu você, e por anos você vem com crise conjugal, com briga, com confusão, separa, não separa, vai embora e depois volta, e leva o filho, depois traz os filhos, aquela confusão toda, e de repente vê vocês igual 2 pombinhos, toda amorosos um com o outro, completamente restaurados. Então, para as pessoas, é difícil entender a ação de Deus mesmo. Amém, Jesus? Quando Jesus chega na casa, aí o pessoal está alvoroçado, e ele fala assim, vocês estão alvoroçados por quê? Chorando, para com isso, essa criança está dormindo, mas ela estava morta. Ela não tinha levantado ainda. E essa criança está doendo, não está morta. O pessoal não entendeu o que Jesus está falando. É igual pela fé, você está doente, e você fala assim, não, já estou curado pelas feridas de Jesus. O pessoal ri da nossa cara, porque está vendo que a gente está doente ainda. A gente está falando pela fé, a gente crê que hoje, amanhã, depois, aquele mal vai sair, porque eu creio que Jesus já levou minhas enfermidades, então eu falo de acordo com o que eu creio. Mas a pessoa está olhando para mim e está vendo o corpo enfermo, então ela acha que a gente está de brincadeira. Aí ri, zomba, alguns são zombadores, alguns só ficam rindo, alguns nem ri na sua frente, alguns só fazem assim, é a sua fé, né? Que bom, continua nessa fé aí, mas por dentro está rindo, está dando gargalhada, meu amigo ficou doido, está doente, está dizendo que está curado, essas igrejas deixa todo mundo doido. Aí uma semana depois a pessoa vai encontrar contigo, vai ver você curado, e aí como é que está? Curado, não te falei? Vai acontecer, amém, Jesus? Então não fica agora querendo briga, confusão, não quero mais saber, raiva, chateado o coração, não fique, tá bom? Jesus então fala, olha, não chorem, parem de se desesperarem, porque a menina não está morta, ela dorme. 40, e riam-se dele, olha aí. É assim que vai acontecer, não fica preocupado não. Porém, ele tendo-os feito sair, Jesus não os fez sair porque estava com raiva deles, tá? Jesus os fez sair porque a negatividade daquele povo estava lá no alto. E Jesus queria operar um milagre ali só com quem realmente acreditava. Tem hora, irmão, assim, eu sei que é família, né? Mas tem hora que você tem que se afastar de gente negativa. Se você não pode se afastar fisicamente, pelo menos a sua mente, você não pode entrar em discussão com essa pessoa é negativa. Então não adianta, mas não é assim, a Bíblia fala assim, e não sei o que é assim, e não... Ih, rapaz, sai disso aí. Não deixa essa coisa negativa de algumas pessoas controlar sua emoção, seu sentimento, porque a sua fé vai baixar. Então a sua fé está lá em cima, a pessoa vem cheia de negativismo para cima de você. Não dá, não vem que não tem, não vem que não tem. Não adianta você ficar discutindo, querendo levantar a fé dela lá no alto, a força, impondo a sua fé na dele. Não, a sua fé é a sua, a dele é, deixa rolar, irmão. Sai de perto, não pensa igual, não fala igual, você fica na sua, fica na minha, está tudo bem. E se for amizades e puder afastar um pouquinho, afasta um pouquinho.
Porque esse pessoal negativo só atrapalha, irmão. Então Jesus não está com raiva de ninguém, mas Jesus vai fazer um milagre grande, vai ressuscitar uma criança que morreu, e ele não podia ter um monte de gente olhando para ele lá, criticando, reclamando, chorando e desesperado. Então ele está tirando o pessoal de lá, tá bom? Mas eles riram dele. Porém, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, quem realmente interessava, né? Estava acreditando, e os que com ele estavam, os seus 3 discípulos principais lá, o Pedro, Tiago e João. E entrou onde a menina estava deitada, e tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi. O que significa isso? Menina, a ti te digo, levanta-te. Talita cumi significa isso. Menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E assombraram-se com grande espanto. Então aquele povo que estava lá, que estava chorando, desesperado, depois começou a rir, porque Jesus falou uma coisa absurda, e eles começaram a rir porque não tinham fé, eram negativo demais. Esse povo agora ficou espantado, olhando ali, espantado, vendo o que tinha acontecido, e mandou-lhes expressamente que ninguém soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Tem que ter comida. Alimento é vida, é ou não é? É assim como a água é vida. Meu corpo tem que se alimentar, certo? Eu tenho que ter líquido no meu corpo, tenho que beber bastante água diariamente, tá? Principalmente você, hein, que já passou dos 60, hein? Você, vovozinho, vovozinha, que quase não bebe água, você está correndo um risco violento, porque quanto mais idade a gente tem, menos água a gente retém. Isso é científico, qualquer médico vai falar isso. Quanto mais idade você tem, menos líquido você retém. Então tem que beber muita água. Falava-se em 2 litros, agora já se fala em 4 litros para beber, e é difícil beber 4 litros, mesmo sendo o dia todo. Então sempre a garrafinha do lado, bebendo, principalmente quem passou dos 60 aí. Quem sabe essa dor nos ossos, nas juntas, é tudo falta de beber água. Você está falando, eu estou muito mal, dói tudo. Talvez seja apenas falta de água, líquido, não bebe líquido, e aí seus rins vão gritar, seus órgãos internos vão gritar. Amém, Jesus? Além de toda manhã fazer não precisa ser nada violento, só uma ginásticazinha para parar de ranger as coisas aí. Diga amém? Não custa nada, vale a pena. Tem que se cuidar, tá bom? Então o que ele faz com a menina? Tá viva? Tá, dá de comer. Não deixa ela morrer de novo. Dá alimento para ela. Esse alimento, é disso que eu quero falar com você. É o mesmo alimento aqui para a gente hoje, simbolicamente, tá? Simbolicamente. Ele mandou dar comida mesmo. Mas simbolicamente, é o mesmo alimento que Deus deu ao Adão. Não precisa ir na Bíblia não, mas coloca aí para mim Gênesis 2, versículo 7. Não precisa ir na Bíblia não. Gênesis 2, versículo 7. Só leia comigo aí na tela. O que está escrito em Gênesis 2, 7? E formou o Senhor, Deus, o homem do pó da terra. E o que ele fez depois que ele criou? Soprou os seus narizes o fôlego da vida. É esse alimento, esse fôlego de vida que eu preciso e você precisa. Amém, Jesus? Sabe aquela frase? Poxa, eu dei uma corrida aqui, resolvi ao apagar das luzes. Foi no último fôlego que eu consegui resolver. Sabe aquele fôlego aquele gás a mais que você tem? Então é isso que o Espírito Santo te dá. Quando fala que você vai ser revestido de poder, fôlego da vida. É a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela vem revelada a você. E quando ela vem revelada a você, fala assim, fôlego de vida. Amém? Então você vem para a igreja e em crise conjugal, o seu marido, a sua esposa, e vocês brigaram essa semana, e isso já começou a acontecer, tinha parado, mas voltou a acontecer, e você está ficando preocupada, aí você vem na igreja, o pastor dá uma palavra, a palavra se revela a você, isso é o quê?
Isso é o fôlego de vida para o seu casamento. Aquela revelação, se você pegar aquela revelação, começar a colocar em prática, esquece das coisas que ficaram para trás, e aquilo ali vai ser um fôlego de vida, Deus te dando fôlego de vida, Deus te dando o alimento que Jesus mandou dar para aquela mulher, simbolicamente, para aquela menina. Ela está andando agora, porque já tem 12 anos, então dá de comer para ela. Dá para ela ganhar força, para ela ganhar sustentação. Como o corpo, o espírito também precisa. Então, simbolicamente, é a mesma coisa. Eu preciso, como servo de Deus, não como pregador, como ovelha de Jesus, eu preciso ter palavra revelada no meu coração toda hora. Não é ler a Bíblia como ler um livro de história, de suspense, de drama, de sei lá o que, de romântico. Não é um livro que eu estou lendo, é a palavra de Deus que eu estou lendo. Não é ler um livro inteiro num dia e começar a disputar com outro. Vamos ver quem vai ler a Bíblia toda em um ano, e começa a disputar e lê e não guarda nada. Não, é ler com calma. Às vezes é um versículo ou dois que você lê, como esse que eu acabei de ler para você, um versículo só. Mas olha quanto entendimento já está tendo aí com um versículo só. Aquela palavra saltou aos teus olhos, pode pegar o caderninho, pode pegar a canetinha. Opa, Deus falou comigo aqui. Daqui a pouco te dá outro versículo que se junta a esse. Caramba, esse é o fôlego de vida que você precisava para resolver aquilo que você estava passando. Quando esse fôlego de vida chega, acabou. Não tem mais tristeza, tem espanto. As pessoas que riam de você vão ficar espantadas com você. As pessoas que estavam lá zombando de Jesus ficaram espantados, admirados. Ela vira a menina andando na casa. Imagine aquele povo lá fora, aquela multidão que estava chorando e depois ficou rindo de Jesus Cristo lá fora, vendo a menina passar. Eita, fantasma! Aí alguém falou assim: não, acho que não é fantasma não, acho que ela está andando mesmo. Ele falou que ela estava dormindo, não estava morta. A gente não acreditou nele, eu acho que ela ressuscitou. E imagina a loucura, irmãos. Aquele povo todo desesperado, chorando, agora vendo a menina andando, a menina deve ter vindo na porta. Não, sou eu mesmo, sou fantasma não. Eu vou comer agora, que Jesus mandou me dar um prato de feijoada aqui, e eu vou comer agora esse prato de feijoada, que eu tenho que ficar de pé, não posso ficar fraca novamente. Amém, Jesus? É a mesma coisa o meu espírito, o seu espírito. A gente precisa do alimento, precisa desse fôlego de vida. Palavra revelada é fôlego de vida. Você pode falar isso comigo? Palavra revelada é fôlego de vida. Pastor, estou cansado já, estou quase desistindo. Palavra revelada é fôlego de vida. Você não vai desistir mais. Você vai falar: opa, então Deus está me dando sustento, está me prometendo que vai suprir essa necessidade, está me dizendo que vai estar comigo na minha batalha. É fôlego de vida que você ganha. É por isso que é importante você estar na igreja. Parar de frequentar a igreja só para receber oração e cesta básica. Amém, Jesus? As pessoas precisam saber disso. Elas precisam saber que a palavra de Deus dita a regra para a gente. E não só para a gente. A palavra de Deus dita a regra no mundo espiritual. Amém, Jesus? Ela dita a regra no mundo espiritual. Se você entrar na oração no mundo espiritual com uma palavra revelada, com fôlego de vida, já era, irmão. Não tem demônio que fique, não tem vício que continue, não tem pecado que não vá embora, não tem caráter que não se ajuste. Tem gente que está na igreja, mas ela tem que ajustar o caráter, porque o caráter ainda é meio doble, o caráter é meio estranho. São pessoas que são calmas, mas vai de 0 a 300 muito rápido. De repente, quando ficam nervosas, esquece que são de Jesus. Então o caráter tem que ser moldado. Amém, Jesus? Está dando para entender, sim ou não? Então, assim, Deus, eu entendo que Deus continua soprando o espírito de vida na gente. Toda vez que eu ouvi uma palavra e eu senti que aquela palavra era para mim, era Deus me dando mais um fôlego. Opa, vou correr mais um pouco. Amém, Jesus? Ontem eu estava fazendo ginástica, só para você entender. Aí eu fiz 50 e pouco, quase 1 hora de ginástica. Tá, estou fazendo ginástica. Um monte de ginástica. Não vou ficar imitando aqui que eu fiz, não. Vários eu faço pela internet. Aí, tá, em casa, tá? Não é na academia, em casa, fazendo. Não faz hoje quem não quer. Tá cheio de coisa na internet agora para você aprender a fazer. Gente decente fazendo. Aí eu estou fazendo. Terminei. Quando eu terminei, eu estava bem. Aí eu falei assim: poxa, eu vou dar uma volta aqui. Aí corri mais 10 minutos. Fiz 10 minutos de corrida. Corrida
Pegada mesmo, não caminhando não, correndo. Aí dei aquela corrida de mais 10 minutos, depois que eu terminei, aí eu fui tomar um banho para depois jantar, era já tardia para a noite, que eu fiz esse negócio. Aquilo foi um fôlego a mais. Aí eu comecei a correr, aí que eu comecei a sentir o fôlego faltando. Falei, Jesus, me dá um fôlego a mais aqui. E aí, pum, o fôlego de vida. Jesus tem esse fôlego de vida para o seu casamento, para as suas finanças, para o seu corpo, para a sua saúde. Para de falar é tarde demais, para de falar já acabou, para de falar não tem mais jeito, para de falar agora já era, a vaca já foi pro brejo, vai lá e tira ela de lá. Irmão, fica aí chorando, reclamando, não vai arrumar nada a sua reclamação. Nunca vi uma pessoa que só chora e reclama, resolver as coisas. Nunca vi. Fica lá sentada lá, só pegando peso, ficando cada vez mais doente, enferma e reclamando. Não adianta, irmão. Tem que começar. Amém, Jesus? Deus te deu a palavra, te deu a revelação, o fôlego de vida. Começa. Vai, irmão, começa. Bota um currículo aqui, outro ali, eu já estava com idade, e eu achava que não conseguiria mais um trabalho de carteira assinada. Pega o microfone, pega o testemunho da irmã ali, ó. Eu lembrei dela agora. Só pode dar o testemunho? Aquele lá de trás, quando só chegou na igreja? Pega lá rapidinho. A irmã, pode falar a idade, pode falar... Pode falar de quando a senhora esperava mais assinar carteira, e aí Deus abençoou? Fala aí para mim. Fala para eles, né? Para mim não, eu já sei. A paz, irmãos. Paz. Meu nome é Penha. Tá dando para ouvir? Esse microfone tá uma benção. Alô? Voltou. Alô. Vê agora. Meu nome é Penha, eu tenho 57 Também não tá ouvindo, não? Não. É que a voz dela é bem baixinha, né? Mas, deixa eu ver o outro aí. Meu nome é Penha. Agora foi? Eu tenho 57 anos. Quanto? 57. 57. Há 2 anos atrás eu estava desempregada porque tinha trabalhado numa firma de vigilância há 27 anos. Trabalhei armada. Mandaram a senhora embora? Me mandaram embora para reduzir os custos. Assim como eu, mandaram vários funcionários antigos. Sim. E aí, a minha família dizia para mim, eu já tinha 55 anos, e eles diziam que eu tinha que me aposentar, que eu não ia mais conseguir emprego de carteira assinada. Se aposenta porque não vai conseguir mais emprego de carteira assinada. Isso, você não vai mais conseguir emprego de carteira assinada, já chegou a idade, vai tomar conta de sobrinho. E eu fiquei orando. Quer dizer, desiste da sua vida, né? Isso. Fica em casa agora só tomando conta de criança. Isso. Porque já tem 55 anos. Tá, eu tenho 56, tá amarrado, vai. Aí eu fiquei orando ao Senhor e pedindo uma resposta de Deus, né? Sim. Se eu vinha aos cultos, não deixei de vir, e fazia as campanhas, e entregava meus currículos, porque é o que o pastor A senhora pregou. então não aceitou o que falaram com a senhora, certo? O senhor pregou, aquela palavra negativa só não aceitou, sim. E ouvindo a palavra, a gente tem mais forças ainda, Sim. fôlego de vida. Isso eu vim aqui, cada vez que eu venho aos cultos e continuo vindo, eu recebo um fôlego de vida para honra e glória do Senhor. Aí o que aconteceu? A minha colega me enviou, já tinha enviado vários currículos e não tinha obtido resposta ainda. Aí a minha colega me enviou um link da Rio Saúde e falou, Penha, faz aí. Aí eu pensei, meu Deus, vou fazer. Aí fiz esse link e na semana seguinte eu obtive a resposta, o chamamento, né, pelo e-mail, para eu ir até a prefeitura, fazer um cadastro, fazer um processo seletivo. Sim. Chegando lá eu fiz e fui contratada no mesmo dia para honra e glória do Senhor. Mesmo dia? Que coisa estranha, né, irmão? No mesmo dia, com 55 anos, com a família falando, já era, fica tomando conta do seu sobrinho agora, se aposenta, esquece da vida, fica em casa sem fazer nada. No mesmo dia. Não é estranho? É, né? Tá, não estou zombando não, mas tudo bem, vai. Aí cheguei em casa glorificando o nome do Senhor, muito feliz. Quando a minha família soube, meu irmão, e aí fiquei com uma matrícula também na prefeitura, né? Porque é pela prefeitura. E aí quando meu irmão soube, ele falou, você fez concurso público? Como é que você conseguiu isso? Pela prefeitura. A minha família toda ficou admirada e... Carteira assinada. Carteira assinada. Constituição pela prefeitura. Isso. Sem fazer nenhum concurso. Não. Então, vamos aplaudir a Jesus. Amém, irmãos? Não adianta, vai ficar parado sem fazer nada?
Sai, levanta, vai andar, vai caminhar, vai fazer as coisas, vai correr atrás, vai mudar. Tem que ter. E quem vai fazer isso com você se você permitir? Jesus, porque Ele tem o fôlego de vida. É a palavra revelada que te anima, é a palavra revelada que te levanta, é a palavra revelada que faz você querer o que você achava que não podia ter mais. Porque muita gente negativa, às vezes até dentro da própria casa, começa a falar: não, já era, acabou, tem que se aposentar, ficar agora só tomando conta das crianças, porque você não tem mais o que fazer. Fica em casa varrendo só a casa, só varrendo o carro, fazendo... pastor, meu marido foi embora e me deixou sozinho. Você vai trabalhar, vai se virar e ele vai se arrepender. Vai se arrepender, ele vai ver a mulher que ele perdeu. É isso que você tem que pensar, né? Ficar em casa, ei, agora, vai ser de mim. Não. Vai. Daqui a pouco ele olha e fala assim: caramba, o que eu fiz? Que burrada, que idiota que eu sou. Por que eu larguei a mulher da minha vida, a mãe dos meus filhos? Olha ela agora como é que ela está bem, trabalhando, cuidando dos meus filhos, está vendo melhor do que eu, e eu estou aí toda arrasada. Aquela mulher que eu larguei ela para ficar com aquela mulher, acabou com a minha vida. Acaba mesmo. Para de chorar, irmão. Faz assim, faz. Fôlego de vida. Diga amém, Jesus. Fôlego de vida, irmão. Tem que buscar, senão você fica parado. Outro dia eu comentava, eu gosto de falar isso com vocês para tentar incentivar. Não estou metido não, sabe? Não estou metido, querendo aparecer não. É para tentar incentivar você. Eu estava com um sintoma de gripe, todo paradão, todo esquisito, aquele sintoma de gripe. Estava até cochilando no sofá, o corpo todo mole. E aí minha esposa falou assim: vai para a cama. Dorme um pouquinho, você está muito cansado com esses sintomas aí. Vai para a cama, dorme um pouquinho, descansa, depois você acordar melhor. Eu levantei, fui lá no quarto, daqui a pouco voltei já de tênis. Aí você: o que houve? Falei: vou sair para caminhar, vou deitar coisa nenhuma. Rapaz, eu fui, caminhei, suei, voltei e acabou aquele sintoma todo. A dor do corpo saiu, a dor de cabeça saiu, tudo foi embora. Fui caminhar orando, logo sempre caminho orando, falando com Deus, louvando, e voltei bem. Mas a gente se rende, irmão, a gente se entrega. É por isso que a gente não vai para lugar nenhum. A gente quer que Jesus pegue na nossa mão e faça tudo por nós. Ele já falou: vocês em meu nome farão o que eu faço. A gente precisa virar a chave. A gente precisa dessa virada de mesa. Deus tem, pela palavra, o fôlego de vida, como Ele deu vida pro Adão, com fôlego que Ele soprou nas narinas dele. Deus quer continuar soprando em você o fôlego de vida, e isso vem pela palavra. Diga amém, Jesus. João capítulo 4, não acabei ainda não, mas eu vou dar uma corridinha aqui, tá? João capítulo 4, eu vou correr, hein? Qualquer hora dessa eu vou marcar um sábado, todo mundo aqui na frente de roupa de corrida e tênis. Não é roupa indecente não, hein? Eu estou avisando logo: roupa de corrida não é roupa indecente, pelo amor de Deus. Isso é coisa de academia de perturbado. Roupa decente e de tênis. Vou marcar todo mundo, vai ser uma reunião dos corredores. Aí a gente vai fazer uma oração, um louvor, e vamos sair. Vamos até na Guilherme, vamos dar umas 10 voltas na Guilherme, depois vamos voltar, e aí a gente arruma aí o pessoal da igreja que é... o pessoal que é, como é que fala? Enfermeiro, né? Um balão de oxigênio para quem ficar sensível. E vamos embora. Qualquer hora dessa eu vou fazer uma coisa assim meio doida. Amém, Jesus? Porque a gente fala, irmão, e é importante falar isso. É importante você entender que a vida não acabou. Diga amém, Jesus? A vida não acabou. Tem muita coisa para viver ainda. A gente tem que continuar até o fim. A hora que Deus quiser recolher, recolhe. E não importa a idade, Ele recolhe a hora que Ele quiser. A gente tem que viver, irmão. Fôlego de vida. Amém, Jesus? Fôlego de vida. João capítulo 4, tá? João capítulo 4. Vamos lá. Eu vou ler, deixa eu ver aqui, tá? Vou ler do versículo 1 bem rapidamente. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e era necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicara, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José, e estava
estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, fala assim: necessário, cansado. Guarda essas duas palavras, necessário e cansado. E Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta, quase o meio-dia. Hora sexta deles, quase meio-dia para a gente, tá? Veio uma mulher de Samaria, uma mulher samaritana, portanto, tirar água. E disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Jesus pede para ela, dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. É uma rixa antiga, desde a divisão do reino de Israel, desde a divisão de Israel, começou a criar-se essa rixa entre samaritanos e judeus. Tá. 10. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Na outra tradução diz: se ao menos soubesse o presente maravilhoso que Deus tem para você, e quem está lhe pedindo água, você lhe pediria, e ele lhe daria a água da vida. Amém? É a Nova Bíblia Viva que fala desse jeito, no nome de Jesus. O que eu quero que você entenda aqui: primeiro, a Bíblia fala que Jesus vai sair da Judéia para Galiléia, e aí a Bíblia fala que era necessário passar por Samaria. Necessário, irmãos. Sempre Deus vai encontrar um jeito para chegar até você. Não fique parado. Ele vai encontrar um jeito para chegar até você. Era necessário. Por que era necessário? Porque ele precisava encontrar essa mulher samaritana, porque essa mulher samaritana necessitava muito dele. Nem ela sabia, talvez. Como muita gente está aí fora e acha que não precisa de Deus, até que entende e Deus entra na vida dela. Compreendeu isso? Então, Jesus, ele sabe das necessidades e sabe o quanto é necessário para que ele prepare o caminho, para ele preparar situações para que ele chegue até você. Então, ele vai preparar situações para que ele possa chegar até você, até o seu problema. Fica calmo. Não entra em desespero. Aquele multidão estava desesperado. Jesus só falou: sai daqui que eu quero ficar só com o pai, mãe e meus 3 discípulos, só a gente aqui. Por quê? Porque a menina não está morta, ela está dormindo. Começaram a rir. Por isso mesmo que estamos não sem saírem. Agora, depois que ela viveu, pode voltar e ver aí o milagre. Aí tudo bem. Deus cria situações. Amém, Jesus? Deus cria situações. Aquela mulher do fluxo de sangue que toca na veia de Jesus, Jesus gasta um tempão com ela lá. É o tempo da filha morrer, dos amigos do Jairo ir até o Jairo, falar para o Jairo não incomodar mais Jesus Cristo, porque a filha já estava morta. O tempo daquela multidão entrar na casa dele e ficar chorando e estar em desespero, para que Jesus chegasse e fizesse um milagre muito maior do que curar uma febre. Ou não é um milagre maior ressuscitar? Ele impactou aquela multidão. Eu não sei qual era a doença daquela menina, mas ele impactou muito mais do que se tivesse apenas curado ela de uma enfermidade, de uma febre, de uma dor qualquer no estômago. Foi necessário que ele parasse e desse atendimento àquela mulher que sofria por 12 anos. E tudo se encaixou no final. Quando ele fala para o Jairo assim: ô Jairo, não temas, creia somente. Ele acalma o coração do pai. O pai acabou de perder a filha, irmão. Como você consegue isso? Não é uma coisa desesperadora, sim ou não? Então o Jairo tinha tudo para explodir com Jesus. O Jairo tinha tudo para ficar com raiva de Jesus. Se o Senhor não tivesse parado e gastado esse tempo todo, a minha filha estaria viva. Ela estaria viva. A Marta falou isso para Jesus quando o Lázaro morreu: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão estaria vivo. Amiga de Jesus, hein? Aquela família era amiga de Marta, Maria e Lázaro, eram amigos de Jesus. E ela falou: se o Senhor estivesse aqui, ele estaria vivo. O Jairo tinha tudo para esbravejar e perderia a filha. Mas quando Jesus vê os fofoqueiros de plantão
Tem gente que gosta de levar má notícia, né, irmão? Não gosta de levar má notícia. Misericórdia, irmão. Aí a pessoa fica perguntando: ô pastor, o que aconteceu? Ô pastor, foi quem que aconteceu? Ô pastor, foi aonde que aconteceu? E eu falo assim: eu não sei de nada, irmão, só estou orando. Porque a pessoa, em vez de orar, quer saber dos detalhes. Para que quer saber dos detalhes? Vai fazer alguma coisa? Não, é só para saber. Para com esse espírito de fofoca, irmão. Esse espírito esquisito aí. Quer saber só para saber? Para quê? Para passar para diante? Viu o que aconteceu? O pastor me falou, aconteceu com fulano de tal. Viu? É isso que você quer? Pô, tem que ser para orar, para buscar a Deus, para dar uma palavra de fé, para ir até a pessoa ajudar. Mas a maioria das pessoas querem saber da vida das outras pessoas só para passar para frente. Nem orar, lembrar de orar, ora às vezes. É só para passar para frente. Isso aí, fofoca isso aí. Amém, Jesus? Está dando para entender, sim ou não? Jesus tinha que passar, era necessário passar. Aí a Bíblia fala que ele se cansou. Jesus, irmão. Jesus que passava a noite toda expulsando o demônio, curando o enfermo, depois ia para o monte orar. Jesus se cansou. Tudo aquilo foi encaixado, amém, Jesus, para que ele encontrasse aquela mulher no sol de meio-dia, sozinha, sem outras mulheres, no poço pegando água, porque as outras devem ter tudo de manhã cedo, para fazer comida, lavar tudo, fazer as coisas, foi tudo de manhã cedo. Ele preparou tudo para que aquela mulher estivesse sozinha no poço, na hora certa, no tempo certo, e ele se cansa na hora certa, no tempo certo, e senta, e ela aparece sem ninguém, nem os outros discípulos estavam lá, para ninguém julgar aquela mulher quando ele não julgou. Amém, Jesus? E outra coisa, ele manda todos os discípulos para comprar comida. Para que isso? Para quê? Manda 2, 3 comprar comida, os outros ficam ali para proteger ele. Ele estava entrando na terra de samaritano, ele era judeu. Podia encontrar uns 2, 3 samaritanos violentos lá e espancar, porque ele era judeu. Eles não se davam bem mesmo, até hoje não se dão, está lá a briga lá. Amém, Jesus? Está lá a briga lá, até hoje não se dão. Mas ele ficou sozinho, cansado do caminho, lá no poço esperando, e a mulher aparece, ele vai salvar essa mulher, vai mudar a vida dela, e vai dar água viva para ela. Amém, Jesus? Então Deus tem água viva para mim e para você. Deus tem água viva para minha casa e para sua casa. Agora esse sopro, esse fôlego de vida vai chegar quando eu valorizar a palavra e receber dele a direção. Palavra revelada é fôlego de vida. Palavra revelada é o quê? Aí você ganha fôlego para continuar casado, ganha fôlego para continuar lutando pela sua vida financeira, ganha fôlego para continuar lutando contra essa enfermidade até vencer. Você não se entrega. Tem muita gente na igreja que se entregou. Não dá mais, é difícil, é complicado. No meu caso é diferente, não tem nada diferente. Para Deus não tem pecadinho, pecadão, doencinho ou doençona. Não, irmão. É a gente que se entrega. E a gente não pode se entregar. Por isso que naquele dia lá em casa eu fiz aquilo. E eu ia deitar. Eu ia pegar o conselho da minha esposa para dormir um pouquinho, que eu estava com o corpo doído. Estranho. Peguei o tênis e saí para caminhar. Corri, caminhei, fui orando. No início foi difícil, faltou até fôlego, fui. Na volta já voltei correndo. Quando cheguei em casa já estava bem. Amém, Jesus? Tem que se levantar, irmão. Daniel estava caído, quando o anjo apareceu, a coisa foi tão forte que ele caiu. A Bíblia fala que o anjo levantou Daniel e falou com ele. Levantou para falar com ele. Não falou com ele caído lá, não. A gente tem que aprender a fazer isso. Deus tem dado para a gente fôlego de vida. A gente às vezes pega essa palavra revelada a nós e não leva para frente. Alguns até esquecem. Deus falou tão forte no coração, mas a pessoa esqueceu. Não anotou em lugar nenhum. Nem na tábua do coração, nem no papel que a trouxe. Não anotou na hora. Deus falou forte com a pessoa. Era o fôlego de vida dela. Mas ela não anotou. Não anota. Fica esperando cair do céu alguma coisa. Tem que fazer acontecer. Diga amém, Jesus. Apocalipse 22. Apocalipse, final da Bíblia, último livro. Capítulo 22. Lê versículo 1 aí. Só o versículo 1 comigo. Vamos lá. 22 é o finalzinho, o último capítulo lá.
Amém? Vamos lá? E mostrou-me o rio puro da água da vida. Existe ou não existe? Existe. Deus está derramando essa água sobre a nossa vida. Toda vez que Ele revela a palavra dele a você, você recebe essa vida. Amém? Claro como cristal. É algo que não é normal. Você vai numa praia aí, eu nunca fui em praias de Búzios. O pessoal fala que Búzios, eu nunca fui. Sou morador do Rio, que nasci no Rio, mas nunca fui. Mas o pessoal fala que Búzios é o Caribe brasileiro, não é? Búzios, não é isso? Arraial, que é o Caribe brasileiro. E Búzios é o que então? Búzios é Búzios. Não é nada? Não, mas tem um nome lá que chama. Diz que esse lado de lá, Arraial, Búzios, diz que tem praias que a água é limpíssima, que você vê os peixes andando perto da areia ali, de tão limpa que é. Qualquer hora dessa eu tenho que marcar com minha esposa para ir numa praia dessa aí. Hã? Vou? Tá bom, eu vou então. Em nome de Jesus, um dia desse eu vou. Não se compara essa água da vida, irmão. A Bíblia está falando, e mostrou-me, isso é visão do João, Deus dando a visão ao João. Deus leva em espírito, tá? Deus leva o João até lá em cima, onde nós vamos ficar um dia, até a essa terra que nós vamos viver um dia, para toda a eternidade. E lá ele vai mostrar um rio puro de água da vida, a água da vida. Que ele diz que ele descreve claro que era uma água clara como cristal. Agora, é aqui que eu queria falar com você, ó, que procedia da onde? E de Jesus Cristo, que é o Cordeiro que deu a vida por mim e por você como sacrifício vivo. Diga amém, Jesus. Então, a água da vida, o sopro, o fôlego de vida, vem da onde? Do trono de Deus, direto para quem? Para qualquer um que crê, irmãos. E esses sinais seguirão os que crerem. Agora, se você quer ficar prostrado, cheio de pensamento negativo, é complicado, é difícil, falar é fácil, essas frases negativas que você ouve aí, então você vai ficar negativo e não vai receber nada. Jesus tirou aquela multidão de dentro da casa do Jairo porque todo mundo era negativo. Ninguém mais acreditava que podia acontecer alguma coisa ali. Tanto que ficaram rindo de Jesus quando ele falou o que ia acontecer. Quando ele falou pela fé, ela não está morta, está dormindo, eles ficaram rindo dele. Saíram de desespero e choro para zombaria. Tá, dá para entender uma coisa dessa? Saíram de desespero e choro para zombaria, como já zombaram de mim, já zombaram de você, e provavelmente vão zombar mais. Não se preocupe com os zombadores. Não se assente à roda dos escarnecedores. Não tente convencê-los de nada. Apenas ore por eles e não guarde raiva de ninguém. De ninguém, irmão. Segue vida que segue. E vai orando por aquela pessoa. Uma hora ela vai ser convencida. Uma hora Deus vai mostrar a verdade para ela. Uma hora ela vai receber o fôlego de vida que você recebeu. Vem direto do trono, irmãos. Direto do trono. Aquela água que Jesus está falando para a mulher samaritana, se você soubesse o quanto Deus te ama, o quanto Deus quer agir na sua vida, eu falei para os meus discípulos que era necessário passar por Samaria só para te conhecer, mulher. Eu fiquei cansado do caminho, sentei nesse poço só para ficar sozinho com você. Eu mandei todos os meus discípulos embora só para ficar sozinho com você. Irmãos, eu vou te falar uma coisa. Essa mulher, ela teve 6 homens na vida dela. 5 homens foram casados com ela. Um dos 5, o último, o 6º, estava amaziado. Essa mulher tinha problema com prostituição. Ela tinha problema sério. E vou te falar mais, hein? Quando ela viu o homem sozinho lá no poço, e ela mesmo assim se aproximou, porque Jesus estava sentado quando ela chega. Qualquer mulher decente iria chegar, e tem um homem lá sozinho, vou voltar porque senão eu vou ser vista como prostituta. Naquela época apedrejavam as mulheres prostitutas e os homens que se prostituíam adulteravam. Não era? Lembra disso? A mulher lá que caiu em adultério, que foi apedrejada, ia ser, né? Jesus foi lá e interveio. Então, aquela mulher, ela está chegando, pensa comigo, ela está chegando, ela vê o homem sentado no poço. Era para ela se aproximar?
Ou era para ela ir embora e procurar outro poço? Era para ir embora, concorda comigo, sim ou não? Dentro daquele contexto, tá? Não é do contexto atual e do nosso país, da nossa região, não. Mas dentro daquele contexto, daquela região, daquela época, de como se vivia naquela época, de como aquele povo, samaritanos e judeus viviam, era para ela se aproximar daquele poço, com o homem sozinho lá? Aí eu te pergunto, não tinha malícia na cabeça dela? Mais um que vai cair na minha lábia? Eu já tive 5, esse 6 eu já não aguento mais, vou arrumar um 7º agora. Vou me aproximar. Estou cogitando, tá? Mas é perfeitamente plausível você imaginar que aquela mulher se aproximou de Jesus pensando em outra coisa. Não é? Sim ou não? É perfeitamente, facilmente, tranquilamente você imaginar uma coisa dessa, porque ao ver Jesus sentado, era para ela se afastar logo. Não, peraí, eu já tive 5, agora tenho 1, já sou muito mal vista pelo pessoal, de tanto homem que eu já tive na vida, e eu vou ficar conversando com o homem sozinho no poço. Se passar uma mulher samaritana aqui me ver sozinho, dá lá, mais um, ó. Essa mulher, vou te falar, era assim, e ela vai. Tinha alguma coisa na cabeça dessa mulher. Aí Jesus para ela e falou: você pode, diga amém, Jesus, me dá de beber? Pega um pouquinho e me dá de beber? Ah, mas eu sou samaritana, você é judeu, por que você está me pedindo? A gente não é assim, e cheio de papo. Crente que Jesus ia entrar no papo dela. Quebrou a cara. Amém, Jesus? Irmãos, homens, se uma mulher vier cheia de gracinha para você, que não é sua esposa, cheia de risinho, cheia de denguinho, rapaz, você trata de cortar isso pela raiz. Ah, fiquei com pena, quis ser educado. Sabe como é, quis ser educadinho. Você vai cair, vai destruir sua família, hein? Jesus já, se você soubesse, olha Jesus cortando ela. Mas eu sou samaritano, você é judeu, está pedindo água para mim? E Jesus podia, né? Ela acredita que Jesus ia. Não, Deus falou: se você soubesse o que Deus faz, como Deus ama você, e quem é que está te pedindo aqui a água, você que me pediria. Eu ia te dar uma água que seria para a vida toda. É a água da vida que eu ia dar para você. É isso que eu estou aqui. Eu me fiz necessário passar por Samaria. Eu senti-me cansado para sentar no poço. Estava te esperando para mudar a sua vida. E você não quer me ouvir, não? Eu tenho água, é só me pedir. Aí vai começar a conversar, desenrolar a conversa, e aquela mulher então vai mudar a vida dela. Diga amém, Jesus. Ela recebeu o que então ali? O fôlego de vida. Jesus deu para ela, naquelas palavras reveladoras, Jesus deu para ela o fôlego de vida. Essa água que ele falou que podia mudar a história dela. Uma coisa importante, Jeremias capítulo 2. Ontem eu estava falando com os pastores, segunda-feira, sobre retiro, nosso retiro. Eu abri para a igreja, todo mundo da igreja que quiser ir no retiro pode ir agora. Esse ano ano que vem vou fazer um retiro de jovens, mas também vou levar o povo da igreja para fazer um trabalho com o povo, quem quiser ir. Aí estava falando com os pastores: vocês não querem levar mais gente da igreja de vocês, não sei o quê. E aí eu falei da importância do trabalho, como que os jovens estão firmados na igreja. Dei o exemplo de um jovem que chegou aqui todo estranho, mas agora está firme, já está até tocando bateria, teclado, né? Tocando teclado, já está ajudando a igreja. Isso tudo é trabalho de retiro que a gente faz. Aí um pastor falou assim: pastor, esse ano eu mandei uma jovem da minha igreja. Essa jovem, ela era de outra denominação, mas estava meio estranha, aí começou a frequentar a nossa igreja e foi no retiro. Ele mandou ela para o retiro. E eu falei assim: e aí, ela gostou? Ela falou: pastor, ela chegou lá, eu perguntei para ela: gostou? Ela falou: gostei, só que o pastor ora demais no retiro. O pastor fica lá fazendo culto 2, 3, 4 horas de culto. Porque eu estava falando com os pastores: pode mandar, o nosso retiro não é oba-oba não, eu não estou tirando gente do carnaval não, é
é espiritual mesmo, é culto, oração, todo dia de carnaval, de manhã e de noite. É culto e oração, e palavra, e até dinâmicas. Tem um período livre, lógico, né? Jovem tem que ter diversão também, período livre, mas é espiritual. Aí ele foi e contou esse testemunho. Ela agora está firme na igreja dele lá, voltou firme na igreja e entendeu que precisa buscar Deus, e mudou a história da menina. Entende, irmãos? Então assim, a gente tem que entender as escrituras. Ela recebeu fôlego de vida lá. Tem que entender a escritura. Bom, Jeremias capítulo 2, versículo 13. Olha que coisa interessante Deus colocou no meu coração. Porque o meu povo fez duas maldades. Você não pode fazer, nem eu. Primeira maldade: a mim me deixaram o manancial de águas. Só ele tem esse fôlego de vida para dar. Só ele tem essa água viva para dar. Isso é loucura, irmão. Deus está falando aqui de duas coisas que o povo dele fez, que foi maldade aos olhos dele. O povo abandonou a Deus, o único que tem o fôlego de vida. A água da vida que Jesus prometeu àquela mulher, só ele pode dar. Ressuscitar aquela garota, só ele podia fazer. Amém, Jesus? Só ele podia fazer aquilo. Só ele tem esse fôlego de vida que ele deu lá para o Adão se tornar alma vivente. Só ele tem essa palavra revelada que realmente te levanta. Você pode ficar repetindo um monte de palavra, inventar um monte de mantra, seguir uma seita ou uma entidade, mas não vai ser o fôlego de vida, irmão, porque só tem um que consegue te dar esse fôlego. Então por que eles fizeram essa maldade? Por que alguns estão fazendo essa maldade, virando as costas para Jesus depois de estar na casa do Senhor? Amém, Jesus? Não faça isso. Segunda maldade que Deus vai falar aqui, ó. Presta atenção. E aí vem a segunda maldade: cavaram cisternas rotas, que não retém as. Não adianta dar palavra. Você dá a água da vida, dá o fôlego de vida, a palavra entra e sai. A pessoa é uma cisterna rota, que não sustenta a água. E cisterna rota, irmãos, o que é uma cisterna rota para a gente aqui? É aquela pessoa que viveu a vida inteira frequentando as igrejas. Mas ela não consegue basear a vida dela na palavra. Ela não tem sustentação na palavra. Ela faz aquilo que lhe apraz. Aquilo que dá a ela o desejo é o que ela segue. Aquilo que dá a vontade dela é o que ela segue. O desejo dela, os projetos dela é que prevalece sempre. Ela nunca para ver se o projeto dela é igual ao de Deus, se a vontade dela é igual à vontade de Deus. Ela não tem o evangelho como base para ela. Então ela é uma cisterna rota. Aí ela vai na igreja, ela recebe a boa palavra, mas ela não recebe não retém nada, porque ela recebe e vai embora. Eu já morei numa casa com cisterna rachada. E era uma época onde a gente morava que a água faltava direto. A gente morava no pique do morro e lá embaixo tinha uma bomba para subir a água para todo mundo que morava lá em cima. Era ruim de água lá, mas na casa tinha uma grande cisterna. Então a gente tinha uma bomba na casa também para pegar a cisterna e jogar para a caixa. E funcionava. Um dia não tem mais água da rua, fomos pegar a cisterna. Cadê a água da cisterna? Sumiu tudo. Aí encheu a cisterna, pipa d'água, foi embora tudo. Aí que a gente viu, a cisterna está rachada, não vai reter a água. Aí teve que tirar a água toda, ver onde estava a rachadura, refazer a coisa, consertar a cisterna para voltar a encher. Tem gente que está assim, irmão. Não é que não vai à igreja, a pessoa vai, mas ela não quer ouvir. Ela quer continuar fazendo do jeito dela. Ela quer continuar aprendendo e não retém nada que aprende. Ela não põe em prática o que aprende. Ela duvida de tudo que é pregado. O pastor não está pregando a vida dele, está pregando a palavra, mas ela duvida de tudo que é pregado. Não é bem assim. O meu caso é diferente. Exagerou. Não pode ser. A pessoa só critica e duvida, é cisterna rota. Segunda maldade
que Deus fala que o povo dele fez? É não reter a água, o fôlego de vida que ele deu para eles. Se a palavra foi revelada a você, é o fôlego de vida para você seguir e resolver aquele problema. É o fôlego. Você estava sem fôlego, o casamento estava sem fôlego, finanças sem fôlego, empresa sem fôlego, você estava sem fôlego na sua própria vida, na vontade de viver, perdeu a vontade de viver. Aquela palavra revelada veio para te dar o fôlego de vida. É a água que Jesus prometeu para a samaritana. É o milagre que Jesus falou que aconteceu na vida daquela criança. Amém, Jesus? Só que a pessoa está como cisterna rota, quebrada, furada. Ele manda a água vai embora. E você vai lá, a pessoa está sempre triste, sempre magoada, sempre ferida, sempre na iminência de desistir de tudo. Ah, não dá mais, eu conheci uma senhora assim, há muitos anos atrás, antiga da igreja. O filho dela, o filho dela, professor de química, super inteligente, mas a cabeça dele não estava muito boa. E ela foi com ele. E ele começou até a melhorar lá na igreja. Toda vez que eu parava para conversar com ela, eu falava, pastor, eu sou de Jesus há tanto tempo, estou pedindo para ele me levar logo. Eu falando com ele outro dia, me mata logo, Jesus, me leva, eu estou sofrendo com meu filho aqui, tem que cuidar do meu filho. Ele que tinha que cuidar de mim. Concordo. Era a hora dele cuidar dela, mas ele estava mal. Ele não estava bem. Como é que ele ia cuidar dela? E a mulher tinha condição, tinha casa, tinha condição financeira, boa aposentadoria. O homem trabalhava, era professor de química, trabalhava. Eles tinham boa condição financeira para botar um cuidador para estar dentro de casa. Não, tem gente que está ralando aí para cuidar dos parentes, porque não tem condição de pagar, porque é caro. Eles tinham condição, mas toda vez que eu comecei a conversar, ela pedia a morte. Eu falei, irmã, só está pedindo uma coisa, depois Deus vai dar, hein? Ele deu, ele tira. O Jó falou isso. Ele deu, ele tira, ele aceitou a morte dos filhos. Não que aceitou de boa, não. Ele ficou triste com a morte dos filhos, mas ele entendeu, foi Deus que levou, beleza, não tem problema não. Deus levou meus filhos. Ele então lutou contra aquilo ali e não se entregou. Amém, Jesus? Porque até a morte tem jeito com Jesus, né? A gente não morre, a gente dorme. Foi isso que Jesus falou daquela menina. Ela não está morta, ela está dormindo. A gente não morre, a gente dorme. Para Deus a gente dorme. Um dia vamos acordar. Diga amém, Jesus. Então assim, irmãos, cuidado para você não cometer nenhum desses dois erros. Primeiro erro, deixar Jesus. Não, nunca. Você pode estar passando por o pior dos momentos, nunca deixe Jesus. Segundo erro, não se torne uma cisterna rota, que não retém a água da vida, o fôlego de vida que Deus está dando. A pessoa fala com você, você fala, mas você não viu a pregação de domingo? Eu vi, mas não é bem assim não. Cisterna rota. Você tenta mostrar para ela que aquela palavra podia mudar a vida dela e ela te dá até um fora. Essa pessoa é cisterna rota. Tem que orar por essa pessoa, porque ela precisa reparar o coração dela. Diga amém, Jesus. É mais ou menos como Jonas, né? Coloca o capítulo 2, não precisa ir na Bíblia não, que eu quero acelerar agora. Jonas capítulo 2, coloca para mim, versículo 1, 2 e 3. Jonas capítulo 2, eu vou ler aqui, tá? Para vocês não demorar, vamos lá. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, tá? E disse na minha angústia, clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre do inferno eu gritei, e tu ouviste a minha voz, porque tu me lançaste no fundo do coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. Por que o Jonas foi parar lá dentro do ventre do peixe? Desse grande peixe, dessa baleia. Jesus falou que era uma baleia, tá? Por quê? Porque ele não quis ouvir, irmãos. Porque Jesus mandou ele para a direita, ele quis ir para a esquerda, porque ele achou que aquele povo da direita... Ih, rapaz, vou falar direita e esquerda não, né? Não vou falar assim não, porque senão o pessoal pensa que eu estou falando de política, né? Tá barrado. Agora está polarizado, direita, esquerda, não, esquece. Jesus mandou ele para Nínive, e ele não queria atender o que Jesus falou. Ele se transformou em cisterna rota naquela hora. Eu sei que o Senhor quer que eu pregue para os ninivitas, mas os ninivitas são aquele povo lá.
Os sírios, o povo da Síria, esse povo foi muito mal com a gente. Eu não vou pregar para eles. Vai, eu não vou, vai, eu não vou. Tá bom, vou descer. Chegou lá, tem um navio que vai para o outro lado. Eu não quero ir para o lado da Síria não, dos sírios não. Eu quero ir para Tarsis, para o outro lado. Tem um aqui que vai para Tarsis, tá bom. Pagou e foi. E foi parar no vento do peixe. Amém, Jesus? Ele se transformou em cisterna, ele se fez cisterna rota, quando ele não quis obedecer a Deus. E olha como ele foi parar, no inferno. Só que ali ele clamou a Deus. Amém, Jesus? Aí ele repara a rachadura da cisterna e recebe o fôlego de vida. E que fôlego de vida, né? Porque a baleia foi lá e soltou ele na beira da praia para poder ir para Nínive. E ele foi para Nínive pregar, e foi o pregador de mais sucesso na Bíblia que eu conheço, porque todo mundo se converteu lá, não teve um que não se converteu. Não tem um pregador na Bíblia de mais sucesso que ele, em relação a converter as pessoas. Amém, Jesus? Não tem. O homem converteu todo mundo naquela cidade lá. Quem está entendendo? Diga amém, Jesus. Então, não cometa essa maldade de se afastar, virar as costas para Deus, ou então se transformar uma cisterna rota, que o pastor prega a palavra. Vou nem falar o pastor, a palavra prega, é revelada, a pessoa recebe o fôlego de vida, recebe a água da vida, e diz que não é bem assim, e não quer aceitar. Não cometa essa maldade. Antes, o que você tem que fazer? Vou fechar aqui agora, Gálatas capítulo 2, agora eu vou fechar. A menina lá do retiro falou: pastor, ora demais. Aqui talvez tenha pessoa pensando assim: pô, pastor prega demais, está demorando muito. Cisterna rota. Hoje é dia para você reparar essa cisterna rota aí. Não recebe, a água está batendo e indo embora, batendo e indo embora, batendo e indo embora, batendo e indo embora. Está reclamando de quê? Hein? Irmãos, se alguém vier reclamar com você do seu tempo na igreja, repara como que essa pessoa gasta o tempo dela. Se alguém vier falar mal do seu dízimo, repara como essa pessoa gasta o dinheiro dela. Você vai ver que é o diabo. Você vai ver que é o diabo. A pessoa que está reclamando do seu tempo na igreja, que ela só quer entrar na igreja, receber a oração e ir embora, não quer perder tempo na igreja, é a mesma que fica 1h30 vendo uma novela. Um monte de pouca vergonha, um monte de safadeza. A palavra é essa. Não tem outra palavra para falar não. E fica lá, torcendo pela amante. Porque é sempre a esposa que é uma megera ou o marido que não presta. Aí fica torcendo pelo amante. A tônica das novelas aí. Ou então fica lá no futebol. 2 horas de um, depois já passa para outro, 2 horas de outro, são 4 horas vendo futebol. São as pessoas que reclamam que você fica muito tempo na igreja. Aquele que vai para o bar, beber cachaça e gasta muito mais que 10%. Vai lá ver a conta dele lá no seu Manel, na quitanda do seu Manel, vai lá ver a conta. Recebe 1.500, a conta já está em R$800. Mais que a metade do que recebe. A conta lá, vai lá ver o que o seu Manel escreveu no caderno, porque na quitanda tudo no caderninho, né? Vai lá, cachaça, 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 cerveja, 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 aperitivo, aperitivo, cachaça, cachaça, cachaça. São essas pessoas que vão reclamar da sua oferta e seu dízimo. Então, antes de você dar ouvidos e se transformar em cisterna rota, virar as costas para Deus, 2 maldades que o povo fez lá, que Deus reclamou através de Jeremias, essas 2 maldades, você primeiro vê quem é que está reclamando de você. Porque não é normal uma pessoa reclamar de alguém que vai para a igreja. Não é normal. A pessoa devia ficar feliz. Amém? Está indo para a igreja? Oh, glória a Deus. Que coisa boa. Eu não vou ainda. Não estou indo ainda, mas esse é o caminho. Pode ir. É assim que a pessoa devia pensar. Quem fala contra, pode ir lá ver a vida dela. Vai lá ver a vida dela. Quem fala contra. Fica a dica, tá? Acabou. Hoje é o dia. Gálatas capítulo 12, versículo 20. É isso aqui, irmão, ó. Vou fechar aqui, ó. Não vou ler mais nada. Já estou crucificado com... O apóstolo Paulo, vou te contar. Ele merece um estudo, irmão.
É igual Davi, merece estudo. Moisés. Tem personagens bíblicos que merecem um estudo. A própria pessoa merece um estudo. Estou te falando, o apóstolo Paulo era demais. Ele fala, olha, já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive, e a vida que agora vivo, na carne, coisa humana, carnal, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Acabou. É isso aqui, ó. Ele recebeu a água da vida, o fôlego de vida, pegou aquilo para ele e falou, não abro mão disso jamais. Minha vida agora se resume a fazer a vontade de Deus. A minha vida agora se resume à vida de Cristo. Eu vivo Ele e boto Ele dentro de mim. Acabou. Irmão, se você fizer isso, já era. Já era. Já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. É o que Ele quer que me interessa. É o que Ele quer que me interessa. Ele é que tem o fôlego de vida quando eu preciso. Ele é que tem a água da vida quando eu preciso. É o que Ele quer que me interessa. Não é o que o meu marido quer, minha esposa quer, o meu filho quer, o meu pai quer, a minha mãe quer. Que é isso, pastor? É isso? Ou está me botando contra a família? Não. Entendo o que eu estou te falando. Jesus falou certa vez, não há uma pessoa nessa terra que não largue pai, mãe, filho, irmão, irmã, marido, esposa no caso, para me seguir, que não seja abençoado 100 vezes mais. E no porvir ainda vou dar a vida eterna para essa pessoa. Jesus não estava, como eu também não estou, falando mal contra a família, botando o filho contra o pai, ou o marido contra a esposa. Não é isso. Mas Jesus está em primeiro lugar. Amém, pessoal? A gente tem que saber receber o fôlego de vida. Feche seus olhos, inclina a sua cabeça. Nós vamos entregar a ceia para você. E quando você cear, você pensa na sua família em nome de Jesus. Porque essa Santa Ceia é toda voltada para a sua família. Pessoal de casa, os irmãos vão desligar agora. Mas que vocês sejam abençoados. E ainda pode vir às 18 horas. Aliás, 19 horas, né? 14 e 19 horas, ainda vou estar fazendo aqui, trazendo essa mensagem e entregando a água da vida. Pode vir participar.